Agora eu vou falar sobre pontos materiais e corpos rígidos. Inicialmente, a gente aborda um corpo como um ponto material de forma mais simplificada, e depois a gente passa a abordar os corpos considerando as suas dimensões, né? Corpos denominados corpos rígidos, né? Porque os pontos materiais eles podem sofrer apenas translação, enquanto que os corpos rígidos, além de translação, eles podem sofrer rotação também, porque eu passo a considerar as dimensões desse corpo, né? Então, ponto material eu considero um ponto, né? Eu não, eu não considero as possíveis rotações que ele sofre, eu desconsidero as dimensões do corpo, né? Eu analiso ele como um ponto. Entretanto, o corpo rígido entra em consideração as suas dimensões, né? Sendo que esse corpo pode sofrer uma movimentação rotativa em relação a um determinado ponto. E aqui eu estou mostrando essa imagem porque eu começo perguntando: o planeta Terra é um ponto material ou um corpo rígido? Muitos responderiam que o planeta Terra é um corpo rígido, porque além de transladar, ele rotaciona. Sim, mas isso depende do ponto de vista. Se eu tiver enxergando numa situação em que eu estiver bem distante da Terra, né, onde eu enxergo o planeta Terra apenas como um ponto, né, eu vou considerar ele como um ponto material, né, dependendo de onde eu estiver analisando, dependendo do ponto de vista, né, porque dependendo da situação, né, se eu estiver visualizando o planeta Terra muito distante, eu vou enxergar apenas a translação do planeta Terra em torno do Sol, né? Eu vou enxergar a movimentação do planeta Terra, né? Sendo que ele vai transladar ao longo de sua órbita em torno do Sol, né? À medida que eu for me aproximando do planeta Terra, né? Vamos supor, eu estou uma distância bem próxima, né, da Terra. À medida que eu vou me aproximando, eu consigo enxergar, além da translação, a rotação em torno do seu eixo, né? Então, dependendo do ponto de vista, eu posso enxergar, além da translação, também a rotação que o planeta Terra sofre em torno do seu eixo. Então, dependendo do ponto de vista, eu posso considerar o planeta Terra como ponto material ou como corpo rígido. Então, as duas respostas estão certas, né? O planeta Terra pode ser considerado como ponto material ou como um corpo rígido. Depende do ponto de vista, né? Depende onde eu estiver visualizando o planeta Terra, né? Isso serve para qualquer corpo. Qualquer corpo pode ser considerado como ponto material ou como corpo rígido, né? Então, quando nós estamos entrando em Mecânica Geral 1, nós começamos a abordar de forma mais simplificada um corpo como um ponto material, onde a gente analisa só as forças, e avançando, a gente passa a considerar as dimensões desse corpo, né? Ou seja, a gente considera que esse corpo pode sofrer um movimento de rotação em relação a um determinado ponto, né? A gente passa a incluir os aspectos geométricos desse corpo. E com isso entra o conceito de momento de força, né? Então, inicialmente a gente analisa só as forças do ponto material. Depois a gente passa a analisar, além das forças, também os momentos de força, né? Sendo que o corpo pode sofrer um giro em torno de um eixo, né? Dependendo as forças em que o corpo estiver sujeito. Então, inicialmente a gente precisa abordar as leis de Newton, né? Tudo que a mecânica aborda pode ser explicado através das três leis de Newton, a primeira, a segunda e a terceira. Claro que, se a gente considerar um corpo muito pequeno, na escala nanométrica ou menor, as leis de Newton já não são mais válidas, né?
Então, dependendo da dimensão do corpo, se eu considerar uma partícula muito pequena, né, as leis de Newton não são válidas. E também se eu considerar um corpo com uma velocidade extremamente alta, além da velocidade da luz, as leis de Newton também não são mais válidas. Mas, na maior parte das ocasiões, né, as leis de Newton são válidas. Né? Tudo que a gente estiver abordando em mecânica, né, as leis de Newton vão ser válidas, né, para o nosso caso. Essas leis, elas são validadas com base em observações experimentais. Então, as três leis já foram constatadas em laboratórios através de experimentos físicos. Né? A primeira lei de Newton, ela considera que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Um corpo com velocidade constante tende a permanecer com velocidade constante, desde que não exista uma força desequilibrada atuante nesse corpo. Né? Então, se houver um equilíbrio das forças, né, nesse corpo que eu estiver analisando, o corpo que está em repouso vai continuar em repouso. Né? Da mesma forma, se o corpo estiver em movimento com velocidade constante, com forças atuantes, né, em equilíbrio, ele vai tender a permanecer nesse movimento com velocidade constante. Né? E eu só vou alterar o estado desse corpo se eu aplicar uma força desequilibrada, né? Fazendo com que não haja mais o equilíbrio estático desse corpo. Né? Então, a primeira lei de Newton aborda essa questão. Segunda lei de Newton, que complementa a primeira lei de Newton, porque eu comentei que se não houver uma força desequilibrada, o corpo vai permanecer em equilíbrio estático. A partir do momento que entra uma força desequilibrada, né, o corpo passa a sofrer uma aceleração. Né? Então, o corpo está em repouso, aplica uma força desequilibrada e faz com que ele acelere. Ou também, se o corpo estiver em movimento e for aplicada uma força desequilibrada, esse corpo também vai sofrer uma aceleração, podendo ser positivo ou negativo. Né? Ou seja, o corpo pode acelerar ou desacelerar. E quando há uma força desequilibrada causando a aceleração desse corpo, a força é linearmente proporcional à aceleração desse corpo, né? Conforme a equação força igual a massa multiplicado pela aceleração. Então, a força vai ser linearmente proporcional à aceleração que o corpo pode sofrer. Né? Então, aplica uma força desequilibrada e esse corpo acelera. Um corpo de massa m, sendo m um valor constante do próprio corpo. Né? É um valor que não vai alterar. Né? Se um corpo tem 50 quilos, né, e eu aplicar uma força desequilibrada, esse corpo vai continuar tendo 50 quilos. Né? É um valor constante. Então, a segunda lei de Newton aborda essa questão da possível aceleração devido a uma força desequilibrada aplicada nesse corpo. Terceira lei de Newton. Essa terceira lei de Newton é conhecida como lei de ação e reação. Né? Quando um corpo aplica uma força sobre outro corpo, esse corpo reage de uma forma que ele passa a aplicar uma força sobre o outro corpo. Ou seja, vamos supor que eu tenho um bloco no chão, né? E eu vou tentar empurrar com a minha mão esse bloco. Se esse bloco permanecer no estado estático, quando eu aplicar uma força com a minha mão sobre esse bloco, aquela região de contato entre o bloco e a minha mão, em que eu estiver aplicando uma força, naquela região o bloco vai aplicar uma força sobre minha mão. Por quê? Porque vai estar em equilíbrio, né? Então, se o corpo A aplica uma força sobre o corpo B, esse corpo B vai aplicar uma força sobre o corpo A.
para que ambos permaneçam com esse equilíbrio, né? E para que isso ocorra, essa força vai ter mesma intensidade, mesma direção, porém em sentido oposto, para que haja esse equilíbrio, né? Um outro exemplo, se eu tentar empurrar a parede do meu apartamento, ou da minha casa, ou do meu ambiente de trabalho, por exemplo, eu vou empurrar a parede, porém a parede vai permanecer no estado que ela se encontra, vai ficar parada, né? Ela não vai se movimentar. Então, quando eu aplico uma força na parede, a parede aplica a mesma força sobre a minha mão, né? Por quê? Porque vai haver um equilíbrio. Então eu aplico uma força na parede, a parede aplica uma força sobre a minha mão. E essa força que a parede aplica sobre a minha mão vai ter mesma intensidade, mesma direção, porém em sentido oposto. Então nessa figura que vocês estão vendo, o corpo A aplica uma força sobre o corpo B, né? Uma força F, e o corpo B aplica uma força F sobre o corpo A também. Ambas as forças F, como vocês estão vendo, estão na direção horizontal, ou seja, ambas as forças estão na mesma direção, porém estão em sentido opostos para que o equilíbrio seja mantido, né? Então, a terceira lei de Newton aborda a ação e reação, né? Lembrando que essa ação e reação ocorre em corpos diferentes. O corpo A age e o corpo B reage, né? Como vocês podem perceber nessa figura.